tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, assim creio, para trazer à igreja nesta manhã, é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade. O texto base encontra-se em Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 9, e eu lerei, os irmãos poderão acompanhar em silêncio. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Que Deus possa abençoar sua palavra, aplicá-la às nossas vidas, às nossas necessidades. Os irmãos sabem o que mais me assusta nesse texto? Não são as palavras duras que Jesus proferiu contra essas pessoas. Realmente chamar alguém de hipócrita é algo forte. Muitos se sentiriam tremendamente ofendidos com essa acusação tão dura e certamente reagiriam contra quem os está a acusar. Pessoalmente já passei por uma experiência assim, apesar de não ter acusado tão diretamente como Jesus, mas insinuei que algumas pessoas estavam a portar-se com hipocrisia numa determinada situação. Depois disso, o conceito que tinham de mim, de ser um bom pastor, passou a ser de um pastor horroroso. Um pastor que já não servia mais. Porque realmente insinuar que uma pessoa é hipócrita não é fácil, né? Os fariseus também se aborreceram e intensificaram a perseguição a Jesus depois de ter-lhes acusado de hipócritas. Mas, como já disse, o que mais me assusta nesse texto não é a acusação feita por Jesus a essas pessoas, mas perceber a que grupo de pessoas essa acusação foi feita. Jesus não estava a falar com pessoas consideradas abomináveis pecadores pela sociedade, não estava a falar com ladrões, com prostitutas, com ateus ou gente sem religião. Ao contrário, estava a falar com pessoas consideradas honradas, que tinham
um bom conceito na sociedade. Gente religiosa, que declarava crer em Deus e que levava a sério a religião. Gente que, assim como nós, reunia-se periodicamente para adorar a Deus, para oferecer culto a Deus, honras a Deus. E foi para essas pessoas que Jesus aplicou um texto do profeta Isaías, em que acusa os líderes religiosos e todo o povo de serem hipócritas. E Jesus disse que eles eram o cumprimento da profecia de Isaías. Olha, aquilo que Isaías disse há 700 anos atrás se aplica a vocês hoje. Irmãos, isso é assustador, porque nós, em certo sentido, também somos religiosos, em certo sentido, porque a definição exata de religião vem do latim religare, que significa o esforço humano para se ligar a Deus, ou para se religar a Deus. O homem se afastou de Deus, agora ele se esforça para que haja a religação. E sabemos que essa religação não é pelo esforço humano, é pela obra de Jesus. Por isso que eu digo, em certo sentido, somos religiosos. Não no sentido de acreditar que obras religiosas vão ligar-nos a Deus. Mas também declaramos crer em Deus. Também damos glórias e honra a Deus com os nossos lábios. Acabamos de cantar, vamos adorar a Deus, né? Com a boca, com os lábios. Mas, irmãos, eu espero que a semelhança fique somente até aí. E não caiamos no mesmo erro dos fariseus, esse erro tão condenado por Jesus. Nenhuma prostituta foi tão condenada por Jesus como os religiosos do seu tempo. Ao contrário, foram recebidas por Jesus. Há uma mulher surpreendida em adultério, e que os religiosos queriam apedrejar, Jesus lhe disse: não te condeno, vai e não peques mais, mas eu não te condeno. A Zaqueu, um desonesto cobrador de impostos, odiado pelos judeus, Jesus entrou na sua casa e lhe disse: hoje chegou a salvação a essa casa. Um malfeitor que estava a ser crucificado ao lado de Jesus, um criminoso, ouviu de Jesus a bendita promessa de que hoje estarás comigo no paraíso. Mas homens religiosos, que com seus lábios honravam a Deus e se gloriavam nas suas supostas virtudes, esses ouviram a terrível sentença: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ah, irmãos, que Deus nos livre de uma religiosidade hipócrita. Que Deus nos livre. Qual foi a razão que levou Jesus
a acusar-lhes de hipócritas. Ao aplicar a profecia de Isaías àquelas pessoas, Jesus revela a razão pela qual lhe chamou de hipócritas. O problema era que faltava coração e verdadeira espiritualidade na religiosidade dessas pessoas. Em outra ocasião, Jesus lhes acusou de sepulcros caiados, branco por fora, mas lá dentro, imundície, podridão, não havia coração. Valorizavam mais as práticas externas, como os tipos de comida que podiam ser ingeridas e as lavagens corporais, valorizavam mais rituais externos do que a integridade e a pureza do coração. A honra, o louvor, a adoração que ofereciam a Deus era apenas de boca. O fato era que o coração estava longe de Deus. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não se deixa impressionar pelas aparências, nem pelas palavras que pronunciamos, nem pelas obras que praticamos. Ele vê o coração. Ele conhece a mais íntima intenção do nosso coração. O que as pessoas não veem, Deus vê. O que o pastor não vê, Deus vê. O que a igreja não vê, Deus vê. O que o seu esposo não vê, Deus vê. O que a sua esposa não vê, Deus vê. Ele conhece a mais íntima intenção do coração. Ele sabe o que está lá. E o que está lá ou aqui é o que importa para ele. Em relação aos religiosos da época de Jesus, o que Deus via era que, apesar daquelas pessoas estarem sempre a honrá-lo com seus lábios, com a boca, o coração delas estava muito distante do Senhor e de uma verdadeira espiritualidade. Adoração sem coração, isto é, sem sinceridade, sem amor, sem submissão à palavra de Deus, é adoração vã. Deus não aceita e considera hipocrisia. Agora, irmãos, o mais grave é que aquelas pessoas não se davam conta do erro e por isso persistiam no erro. Jesus lhes disse: em vão adoram a Deus. Em vão adoram. Em outras palavras, continuam com essa adoração hipócrita, vazia, vã, que não serve para nada, com esse culto hipócrita, com essa religiosidade vazia, sem perceberem que é uma adoração vã. Continuam. Estavam tão cegados pela hipocrisia religiosa que não percebiam que tudo que faziam na religião era em vão. Observemos agora o que deu origem a essa acusação de Jesus contra os religiosos da sua época. Na religião judaica havia muitas tradições que herdaram de seus antepassados e que seguiam rigorosamente como se fossem sinal de uma verdadeira espiritualidade. Entre as várias
tradições, havia a de lavar as mãos. Antes de comer, deviam lavar os braços e até o cotovelo. Não era só lavar as mãos, não. A mão com água e sabão até o cotovelo. Fazia parte da tradição. Isso é bom. Hoje nós sabemos que é bom. Mas não é espiritualidade. É um ato de higiene, de proteção, mas que não pode ser considerado uma verdadeira demonstração de espiritualidade. E como naquela época não havia o coronavírus, e nem a facilidade de água encanada, como nós temos hoje, nem álcool gel, os discípulos de Jesus foram comer pão sem antes lavar as mãos. Ah, que absurdo, né? Não estão a respeitar a nossa tradição, não são espirituais, porque comeram pão sem lavar a mão. Como os fariseus estavam sempre à espreita, a esperar por qualquer falha para desmerecerem Jesus, aproveitaram aquela ocasião, aquele fato, para acusarem seus discípulos de não guardarem a tradição. E o que fez Jesus? Aproveitou a situação para confrontar-lhes com a sua hipocrisia e revelar o verdadeiro estado do coração deles. Viviam tão dedicados a observar a tradição, os costumes religiosos, os hábitos, que não observavam que por causa disso, muitas vezes anulavam o que realmente era mandamento de Deus, doutrina de Deus. Porque entre nós há a doutrina de Deus, aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram e que está registrado na Bíblia, mas também há a doutrina dos homens. Eu já disse aqui para os irmãos que eu, quando eu era jovem, estava numa igreja de um pastor legalista. De acordo com esse pastor, Joaquim, Pedro, deixa eu ver quem mais. Só os dois. Ah, está lá o irmão Carlos também. Iam todos para o inferno. Quer dizer que o homem que usa barba vai para o inferno. E não podíamos usar barba. Tradição humana, onde está isso na Bíblia? Onde está? Mas ele ensinava como doutrina. Não sei qual era a base bíblica dele, que eu não tinha coragem nem de perguntar, porque ele era tão severo que eu tinha medo. Eu era jovenzinho, não ia perguntar ao pastor. E esses homens aqui viviam tão dedicados a observar a tradição, que não observavam que por causa disso, muitas vezes invalidavam a palavra de Deus. E até chegavam a ensinar doutrinas, preceitos criados por eles mesmos, como se fossem mandamento de Deus. E Jesus cita um caso como exemplo. O 5º mandamento da lei dada a Moisés, qual é, irmãos? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Esse honrar pai e mãe era muito mais do que dizer, ah, meu pai é bom, minha mãe é boa. Significava cuidar dos pais na velhice. Quando fossem idosos, não tivessem mais forças para trabalhar, para se sustentar. Naquela época não havia segurança social, não havia reforma. Então os pais idosos dependiam dos filhos. E Deus disse, honra teu pai, cuida deles, não os abandone. Mas o que dizia a tradição? Agora entra a tradição. O que dizia a tradição? Se o
que vais gastar com teu pai e com tua mãe no sustento deles, se consagrares para a oferta do templo, então pode dizer teu pai e tua mãe, ó, não tem dinheiro que eu dei para a igreja. Era tradição. Era tradição. Estavam desobrigados de honrar pai e mãe se aquele dinheiro fosse dado ao templo. Muito conveniente para os religiosos, né? Para os líderes, né? Com isso, invalidavam um importante mandamento de Deus, o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te deu, honra teu pai e tua mãe. Mas os fariseus diziam, não, deves honrar, agora, se vais dar para a igreja, não precisa dar para o teu pai. Estavam a colocar a tradição acima da palavra de Deus. Isso ainda é feito hoje nas diversas religiões, não nesse caso aqui, né, de honrar pai e mãe, mas ainda hoje tradições humanas seguidas pelas religiões invalidam a palavra de Deus, aquilo que Deus disse. O mais clássico é o que acontece na igreja de Roma, a igreja católica romana. Se houver algum católico aqui, eu respeito, mas não concordo com a doutrina. Porque na igreja romana, não só a palavra de Deus lhes serve de guia, mas também a tradição católica. Eles têm a Bíblia e a tradição. Quem já foi católico aqui, estudou o catecismo, deve saber disso. A Bíblia e a tradição. Que é a tradição? São os ensinos, os dogmas que passam de papa para papa. E com isso foi introduzido várias doutrinas não bíblicas, mas pela tradição. Assunção de Maria, perpétua virgindade de Maria, Maria como mediadora, culto aos santos e outras mais. O próprio papado, é tudo tradição, não está na Bíblia. Mas quando a tradição não está de acordo com a palavra, a própria tradição católica diz que a tradição deve prevalecer, não a Bíblia. Por exemplo, de onde vem o culto a Maria? E a crença nela como mediadora entre Deus e o homem pecador. Santa Maria, Mãe de Deus, já está errado, né? Mãe de Deus. Maria foi uma mulher virtuosa, usada por Deus para ser a mãe humana de Jesus. Jesus, homem, não mãe de Deus, porque se fosse mãe de Deus, estaria acima de Deus. Quem vem primeiro, a mãe ou o filho? A mãe. Aí seria a deusa, porque mãe de Deus tem que ser Deus. De onde vem isso? Está na Bíblia? Não está. Está na tradição. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Rogai por nós, pecadores, que roga Jesus, está lá em Hebreus, vive sempre a interceder por nós, porque derramou seu sangue por nós. Mas a doutrina católica romana ensina que Maria também roga. Não está na Bíblia, mas está na tradição, e a tradição deve prevalecer, porque a tradição é como se fosse um complemento da Bíblia, ela veio para completar a Bíblia. A Bíblia está incompleta, apesar de ter sido selada lá em Apocalipse, não se deve tirar nem acrescentar nada, mas na doutrina católica a Bíblia não foi completa. A tradição vem para completar. Mas não é só no meio católico, irmãos.
Isso acontece também no meio protestante, evangélico e até entre nós batistas. Eu já citei aqui o caso da barba, né? Mas há outros casos em que nossas doutrinas e práticas invalidam a palavra de Deus, principalmente o amor que devemos ao próximo. Hoje, nem tanto, graças a Deus que nem tanto, mas antigamente, com que facilidade, os irmãos antigos aqui devem saber isso, com que facilidade se excluía alguém de uma igreja porque deixou de cumprir as regras da igreja, não da Bíblia, da igreja. Eu tive um amigo que foi excluído porque foi no Maracanã assistir a partida de futebol no dia de domingo. Ah, porque domingo é dia do Senhor, não pode ir ao Maracanã, tem que ser excluído. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está? Nesse caso, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, suportar as fraquezas dos fracos, é facilmente esquecido. Está fraco? Rua. Está doente? Rua. Não estou a dizer que não devemos ser fiel na doutrina bíblica, mas devemos saber separar o que realmente é doutrina bíblica e o que é mandamento de homens. O que Jesus e os apóstolos ensinaram e o que nós praticamos por hábito ou mera tradição, temos que saber separar isso. O que Deus quer ver em nós é uma verdadeira espiritualidade não baseada em regras, mas de um coração transformado pelo Espírito Santo e obediente à sua palavra. Não a religiosidade hipócrita de um coração que está bem distante de Deus. Esta foi a queixa apresentada por Jesus. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ao trazer à tona a profecia de Isaías e ao aplicá-la àquelas pessoas, Jesus quer mostrar aos seus discípulos o que é a verdadeira espiritualidade e o que verdadeiramente torna o homem puro ou impuro diante de Deus. Ao contrário do que ensinavam aqueles mestres da lei, Jesus revela que o problema do homem está no seu coração, no que sai do seu interior, e não nas suas práticas externas em si. Se continuamos a leitura do texto, Jesus fala: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. O que sai. Então podemos resumir a dizer que a censura, a reprovação de Jesus foi em relação ao coração do povo distante de Deus e a sua vã adoração, pois estava afirmada em ensinamentos e regras de homens e não numa vida transformada pelo Espírito Santo. Eu lembro de uma experiência contada por Billy Graham, já está na glória, né? Que ele foi pregar numa igreja e estava no gabinete a conversar com o pastor, e o pastor partilhou com ele que haviam acabado de excluir um diácono da igreja. E Billy Graham perguntou: por quê? Ah, porque ele bebeu e se embriagou-se. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, então teve que ser excluído.
Aí Billy Graham disse: pastor, leia o versículo todo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele perguntou: pastor, todos os diáconos da sua igreja são cheios do Espírito Santo de verdade? São controlados pelo Espírito Santo? Aí, pastor, eu acho que alguns não. Então tem que excluí-los. Porque o mesmo texto que diz não vos embriagueis também diz enchei-vos do Espírito. Mas a gente separa, né? Isso aqui é mais grave do que isso? Não, irmãos. Não. Isso é legalismo. É legalismo. Uma religiosidade de aparência apenas, sem coração, sem verdadeira espiritualidade, é vã. Infelizmente, hoje em dia, ainda paira sobre nós a mesma tendência negativa dos escribas e fariseus. Por isso continua válida a recomendação da palavra de Deus para guardarmos o nosso coração e nos aproximarmos do Senhor com sinceridade e com o coração puro. Porque o estado do nosso coração é o que realmente importa e o que definirá a nossa proximidade ou distanciamento de Deus. Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, religião de coração. Irmãos, que o Senhor nos livre de uma religiosidade hipócrita, vã e vazia e de uma falsa espiritualidade. Que a observação, o cumprimento, o zelo pelo que realmente é mandamento de Deus, principalmente o amor que devemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seja a base do nosso relacionamento com Deus e de toda a nossa espiritualidade. Eu vou concluir essa mensagem com a oportuna observação de John Charles Riley, no seu comentário expositivo de Mateus sobre a importância do coração no nosso relacionamento com Deus. Então ele diz assim: qual é a primeira coisa de que precisamos para sermos cristãos? Um novo coração. Qual é o sacrifício que Deus nos pede trazer para Ele? Um coração quebrantado e contrito. Qual é a verdadeira circuncisão? A circuncisão do coração. O que é obediência genuína? Obedecer com o coração. O que é fé salvadora? Crer com o coração. Qual o principal mandamento? Amar de todo o coração. Onde Cristo deve ou deveria habitar? Habitar em nossos corações pela fé. Qual é o pedido principal que Deus faz a todos? Filho meu, dá-me o teu coração. Tudo isso, irmãos, está na Bíblia. O que mostra que a religião que Deus quer ver em nós é a religião de um coração transformado, verdadeiramente entregue ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Que o Senhor nos ajude a praticar a verdadeira espiritualidade, uma religião de coração. Examine o teu coração. Deus não pede o teu dinheiro, Deus não pede nenhum sacrifício seu,
Deus quer é o teu coração. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus quer é isso, o teu coração. Querido Pai, realmente a única coisa que temos para entregar-te, e é o único que pedes, é o nosso coração. Porque disso depende toda a nossa vida, todo o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso agir. É do coração que sai o que falamos, o que fazemos, o que sentimos, até o que pensamos, Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus que não desista de nós, mas que o Senhor continue a trabalhar no nosso coração, que Cristo ocupe todos os lugares, todos os espaços do nosso coração, Senhor, que não haja um cantinho sequer que não seja habitado por Jesus. Obrigado por esta senhora que hoje decide entregar o coração a Cristo. Encha com seu Espírito Santo, Senhor. O Senhor a conhece, dá a ela a alegria da salvação. E se porventura há alguém aqui que ainda não entregou totalmente o coração a Cristo, também peço que o Senhor não desista dessa pessoa, mas que continue a trabalhar e a dar-lhe outra oportunidade. Agora despeça-nos em paz, Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, para sempre.